Constantemente, novos locais enigmáticos ou desolados são encontrados em várias partes do mundo. Muitos desses lugares acabam por fascinar as pessoas, seja devido à sua aparência peculiar, narrativas aterrorizantes ou os mistérios que guardam. E é precisamente isso que exploraremos no vídeo de hoje, uma jornada por lugares incríveis e cheios de mistério. Já segue o canal e deixa seu like. A Ilha Mijingo é uma ilha pequena localizada no Lago Vitória, que é o maior lago da África e o terceiro maior lago de água doce do mundo. A ilha é conhecida por algumas curiosidades interessantes. A Ilha Mijingo tem uma área muito pequena, com cerca de 0,49 hectares, aproximadamente o tamanho de meio campo de futebol. No entanto, apesar de seu tamanho diminuto, tornou-se um importante centro de atividade humana. A ilha é notória por sua densa população de pescadores. Durante anos, centenas de pescadores viviam em condições apertadas e muitas vezes precárias, em barcos e estruturas improvisadas construídas sobre a ilha. Devido à sua localização no Lago Vitória, a ilha tem sido objeto de disputas territoriais entre Quênia e Uganda. Ambos os países reivindicam a ilha como parte de seu território, principalmente por causa da importância das águas circundantes para a pesca. A economia da Ilha Mijingo gira em torno da pesca. A região é rica em recursos pesqueiros, e os pescadores da ilha dependem das águas do Lago Vitória para sua subsistência. No entanto, a superexploração dos recursos pesqueiros levou a preocupações ambientais e à diminuição das populações de peixes. A ilha tem infraestrutura limitada e as condições de vida para os habitantes são muitas vezes desafiadoras. A falta de espaço, instalações básicas e acesso a serviços médicos adequados são problemas comuns enfrentados pela população da ilha. A Ilha Mijingo tem recebido atenção da mídia internacional devido à sua singularidade e às histórias que emergiram de lá. Documentários e reportagens destacaram a vida dos pescadores e a complexidade das relações entre Quênia e Uganda em relação à ilha. A construção do Gavia Tourist Hotel teve início em 1953, sob a supervisão do arquiteto Décio da Silva Pacheco, com a intenção de criar um edifício de alta classe destinado a indivíduos com considerável poder financeiro. Erguido na Estrada da Canoa, em São Conrado, Rio de Janeiro, o hotel estava planejado para oferecer uma área de 30 mil metros quadrados para acomodar seus hóspedes com requinte. Enquanto as atividades de construção prosseguiam, em 1965, uma festa de Ano Novo foi organizada nas instalações imponentes do edifício, o qual acabou, durante alguns anos, sendo transformado em local para a balada conhecida como Sky Terrace, situada no piso térreo. Entretanto, em 1972, a incorporadora Califórnia Investimentos suspendeu o processo de construção e, 5 anos mais tarde, entrou em processo de falência, abandonando o edifício. Devido à paralisação da obra e à falta de vigilância, os materiais deixados no local, inclusive os elevadores importados da Suíça, foram furtados por moradores da região. A partir de 1980, o Gavia Tourist Hotel passou a ser utilizado como abrigo para pessoas em situação de rua e como esconderijo para criminosos que frequentemente armazenavam armas roubadas do exército. Situação atual do Gavia Tourist Hotel. Na época atual, a estrutura da edificação se transformou em uma espécie de atração turística alternativa para os visitantes que exploram o Rio de Janeiro. Ao escalarem os 272 degraus, os indivíduos são brindados com uma vista magnífica da praia de São Conrado e da Pedra da Gávea. De acordo com os residentes locais, o prédio não apenas servia como cenário para fotos impressionantes, mas também era utilizado para a prática de atividades esportivas, como rapel e skate. Além disso, o edifício foi usado como cenário para a produção de videoclipes musicais. O atual proprietário do Gavia Tourist Hotel é o empreendedor Jamil Elias Suaiden, que tinha a intenção de demolir a estrutura e substituí-la por um novo hotel luxuoso de 4 estrelas. O novo estabelecimento contaria com cerca de 600 quartos, além de um centro de convenções para os hóspedes. Contudo, esse plano não pôde ser concretizado. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, recusou a permissão para qualquer alteração na edificação, devido à sua localização na área da Floresta da Tijuca e à proximidade com a Casa das Canoas. Essas áreas são consideradas Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera, além de serem protegidas pelo status de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De acordo com informações da assessoria, o Gavia Tourist Hotel não está aberto para visitação e possui vigilância no local. Orlândia foi fundada em 1928 por Henry Ford como parte de sua visão de garantir um suprimento constante de borracha para sua empresa automobilística, a Ford Motor Company.
Na época, a borracha natural era essencial para a fabricação de pneus e outros componentes. Ela está localizada na região amazônica do Brasil, às margens do rio Tapajós. Ford acreditava que poderia cultivar árvores de borracha neste local e assim reduzir sua dependência das plantações de borracha no Sudeste Asiático, controladas em grande parte pelos britânicos. A localização apresentava muitos desafios. O clima tropical, os insetos, as doenças e a falta de experiência na agricultura na região resultaram em dificuldades para estabelecer e manter a plantação. Ford também projetou uma cidade no estilo americano em Fordlândia, com ruas, casas no estilo ocidental, uma escola, hospital e outras comodidades. No entanto, a população local, os trabalhadores brasileiros, acharam esses designs inadequados para sua forma de vida e clima. A imposição dos valores e práticas americanas na cultura local resultou em tensões e conflitos entre os trabalhadores brasileiros e a administração da Ford. O cultivo de árvores de borracha não teve sucesso devido à falta de conhecimento sobre os métodos adequados de cultivo e à má adaptação das espécies de borracha. Além disso, problemas de saúde e a resistência dos trabalhadores locais levaram à queda do projeto. Na metade da década de 1940, Fordlândia foi considerada um fracasso e a Ford abandonou o projeto. A cidade e a plantação ficaram em ruínas, mas ainda é possível encontrar vestígios dessas estruturas atualmente. A história de Fordlândia inspirou livros, documentários e filmes que exploram os aspectos culturais, econômicos e ambientais do projeto, como o livro Fordlândia de Greg Grandin. Fordlândia serve como exemplo de como a imposição de modelos culturais e a falta de compreensão dos ecossistemas locais podem levar ao fracasso de projetos de desenvolvimento em larga escala. Apesar do abandono, Fordlândia atrai turistas e exploradores que buscam explorar os restos da cidade e aprender sobre sua história única. BG's Towers refere-se a um edifício conhecido oficialmente como BG's Towers Condominium. Este edifício é uma estrutura icônica localizada em Whittier, Alaska, Estados Unidos. Aqui estão algumas curiosidades sobre BG's Towers. BG's Towers é o maior edifício de Whittier e é um componente-chave da infraestrutura da cidade. É especialmente notável devido à sua localização única, serve como um edifício multifuncional que abriga uma variedade de serviços e facilidades sob o mesmo teto. A estrutura de BG's Towers é um exemplo de como Whittier adaptou sua infraestrutura para sobreviver a um clima extremo. A maioria da população da cidade vive neste prédio devido às suas características que permitem viver, trabalhar e acessar serviços essenciais sem ter que enfrentar diretamente as condições climáticas rigorosas da região. O prédio BG's Towers abriga apartamentos residenciais, escritórios governamentais, uma delegacia de polícia, uma mercearia, uma clínica médica e outras instalações comunitárias. Isso significa que os residentes podem acessar uma ampla gama de serviços sem sair do prédio. Devido às condições climáticas extremas da área, frio intenso e grandes quantidades de neve, foram construídas passagens internas para conectar vários prédios importantes em Whittier, incluindo BG's Towers. Essas passagens internas permitem que as pessoas se movam sem ter que enfrentar o clima extremo. A localização e a história de Whittier estão ligadas ao exército. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma instalação militar foi construída na área para se proteger contra possíveis ameaças japonesas. A estrutura atual de BG's Towers foi originalmente construída para abrigar as tropas estacionadas lá. O nome BG's Towers vem de Nick Begis, um congressista do Alasca, e seu filho Nick Begis Jr., que também era político. A construção do prédio começou na década de 1950 e foi inaugurada em 1957. Devido à sua história, arquitetura incomum e localização única, BG's Towers se tornou uma espécie de atração turística. Os visitantes frequentemente se surpreendem com a funcionalidade do prédio e sua relação com o ambiente extremo do Alasca. Resumidamente, BG's Towers é um edifício multifuncional e icônico em Whittier, Alasca, que reflete a adaptação da cidade às condições climáticas extremas e sua história militar. O prédio serve como lar, local de trabalho e centro comunitário para os residentes de Whittier.